A Guerra dos Soldados, a luta pela potência do futuro. Miguel olhava as ruínas da cidade, onde os prédios desmoronados contavam histórias de batalhas perdidas e esperanças quebradas. O ar estava impregnado de fumaça e um cheiro de metal enferrujado, misturado com a lembrança pesada de seus amigos, que não estavam mais com ele. Naquelas ruas desoladas, cada esquina era um eco de vozes que ele nunca esqueceria. A culpa martelava em sua cabeça como uma batida constante. Cada reta lembrava-o do que havia perdido. Ele vestia sua armadura ligeiramente arranhada, um símbolo de resistência e saudade. Para a unidade clandestina, Miguel era um lutador destemido, mas dentro dele pulsava um temor constante, não só pela vida, mas pelo fardo de carregar as memórias dos que tombaram em meio à luta pela liberdade de seu povo. Agora, estavam prestes a embarcar em um ataque audacioso, uma última tentativa de abalar as forças opressoras que haviam tomado o governo. A eletricidade no ar era palpável, uma tensão quase ensurdecedora. Quando a mensagem criptografada chegou, a atmosfera mudou. O brilho do dispositivo iluminou os rostos endurecidos dos soldados em torno de Miguel. Aquela mensagem continha a localização de uma nova arma, uma criação das trevas, mas com o poder de mudar o rumo da guerra. Todos sabiam que aquela informação podia ser a chave, mas também trazia um risco que, mais do que justificado, a linha entre a vitória e a ruína estava tão fina quanto a lâmina de uma faca. As discussões começaram, cada voz carregando uma mistura de esperança e medo. Alguns queriam prosseguir, outros argumentavam que era um caminho sem volta. A fraqueza parecia impossivelmente atraente, mas Miguel sentia que a urgência crescia a cada segundo. Em meio ao embate de ideias, suas mãos tremiam. Ele sentia o nó na garganta apertar, como se a angústia do grupo tivesse se materializado dentro dele. Então, as sirenes começaram a tocar. Um grito aflitivo cortou o ar. "Traição!" alguém berrou. A desconfiança tomou conta do lugar. Cada um se virou para o outro, agora perigosamente cientes de que um dos seus poderia ter cometido uma rendição imprevisível. O pânico aumentava. Miguel, já carregando a dor do passado, se sentiu mais perdido do que nunca. A linha entre amigo e inimigo se desfazendo. Ele olhou para a porta de onde vinha o barulho. Um movimento no canto de seu olho fez seu coração parar. Era a figura de um velho amigo, um rosto familiar acompanhado de um olhar aterrorizado. Miguel se lembrou das promessas feitas, da irmandade que não poderia falhar. A dúvida surgiu. Deveria ele sacrificar a missão, a liberdade de muitos, para salvar um só? A ideia era paralisante. Enquanto as vozes ao seu redor se intensificavam e a dúvida se misturava com a tensão, Miguel ficou ali, preso entre o passado e um futuro incerto. Qual caminho ele escolheria? A luta estava apenas começando, mas as consequências de suas decisões poderiam moldar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto as vozes se intensificavam e a desconfiança pairava no ar, Miguel encarou seu amigo. A situação era insustentável. Então, o grito que cortou a confusão o paralisou. "É uma armadilha!" Uma voz familiar e bem conhecida. Era Bruno, um dos líderes da unidade. Ele, que sempre defendeu a missão, agora parecia ter perdido o juízo. Ele avançou, mãos levantadas em sinal de paz, mas a tensão era palpável. "Precisamos parar! Há uma traidora entre nós!" O grupo se voltou para ele, o medo transparecendo. "Sofia, ela sempre teve contato com os inimigos." A acusação ecoou, e todos olharam em direção à mulher, que se mantinha mais à frente, pálida como um fantasma. Ela estava em silêncio, mas seu rosto falava por si. Miguel sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Sofia, a mulher que sempre esteve ao seu lado, compartilhando risadas em meio à dor. As lembranças invadiram sua mente como um furacão, os olhares de desconfiança arremessando-se sobre ela. Ele queria acreditar que tudo isso não passava de uma farsa. Mas o fascio em seu peito cresceu. "Eu nunca!" ela começou, mas a voz falhou, sufocada pelo pânico. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão distante iluminou o céu. O impacto foi tão forte que fez todos tremerem. E no meio do caos, Miguel percebeu. Era o disparo de uma arma. A nova arma. O tempo parou. As sombras da traição tornaram-se mais reais. Ele olhou para Bruno, que estava mais decidido do que nunca. Qual era o verdadeiro plano? O que mais estava oculto, esperando para ser revelado? Enquanto o céu se iluminava com a explosão, a mente de Miguel girava como um furacão. Ele não conseguia separar os sons, as sirenes, os gritos e agora aquela explosão. A culpa e a dúvida se embrenhavam em seu coração. Mas algo escuro se desenrolava diante de seus olhos. Ele sentiu que a ameaça não estava apenas do lado de fora, mas bem mais perto. Bruno avançou, mais fanático, seus olhos refletindo algo deturpado. "Vocês não entendem. Essa é a única chance." Mas Miguel não conseguia mais ouvi-lo. Ele sabia que a tensão entre o grupo estava prestes a estourar como um barril de pólvora. O olhar de Sofia estava vazio. Algo estava muito errado. Então, aquela voz cortante atravessou tudo. Sofia não é a traidora. A pessoa que falou era um soldado que Miguel mal reconheceu. Ela é a única entre nós que foi enviada para conseguir a arma. Estava infiltrada. Mas não só dela depende nossa liberdade. Os murmúrios se intensificaram, as expressões mudaram e o rosto de Sofia ganhou cor. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. "O quê? Em quem você está confiando?" perguntou Bruno, com uma frieza assustadora. Mas antes que algum lado pudesse se fortalecer, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma segunda explosão, mais próxima, e então tudo escureceu, sem aviso. A verdadeira traição revelava-se. Não era Sofia, mas quem estava ao lado dela o tempo todo. Enquanto o céu se iluminava com a explosão, a mente de Miguel girava como um furacão. Ele não conseguia separar os sons, as sirenes, os gritos e agora aquela explosão. O coração batia forte. Ele sentia que a ameaça não estava apenas do lado de fora, mas bem mais perto. E foi nesse momento
que um grito cortou o ar. O verdadeiro traidor está aqui! Todos se viraram, inquietos. Miguel não sabia o que pensar. Era um soldado que sempre estivera na retaguarda, mas agora ele se destacava. Vocês se deixaram enganar. Bruno não é quem vocês pensam. O silêncio caiu como um peso. O temor se espalhou. Miguel olhou para Bruno, que agora parecia mais pálido. Calado, seu traidor! Bruno rosnou, mas a voz continuou. Ele trabalha para o inimigo, sempre trabalhou. Essa era a missão dele. As palavras caíram como uma bomba. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se encaixar. Bruno, o líder, o guia, a voz da esperança, tudo era uma farsa? O olhar de Sofia buscou Miguel, os olhos cheios de uma mistura de pânico e esperança. Era difícil acreditar, mas ele precisava agir. Bruno, em um gesto de desespero, puxou uma arma. Vocês não entendem, eu fui forçado, gritou. E então, no meio da confusão, os primeiros a serem feridos foram aqueles que tinham mais fé nele. Um tiro ecoou e o mundo de Miguel desabou. Ele estava no epicentro de uma traição sombria, e a linha entre amizade e inimigo nunca foi tão tênue. As sombras da dúvida envolviam todos. Quem estava com ele? Realmente. Miguel, sentindo o nó na garganta, deu um passo à frente. A guerra apenas começou. Ele sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas a que preço? A incerteza pairava no ar. O futuro se tornava nebuloso. E Miguel precisava decidir quem poderia realmente confiar. Miguel, sentindo o nó na garganta, deu um passo à frente. A guerra apenas começou. Mas enquanto ele falava, a confusão ao seu redor se intensificava. A tensão estava insuportável. O tempo parecia parar. E então, no meio do caos, a verdade se desdobrou de forma cruel. Um novo grupo de soldados surgiu, armados até os dentes, cercando a unidade. Miguel ficou paralisado. Quem são eles? Alguém sussurrou. Era do lado de fora que a traição verdadeira se revelava. As novas tropas marchavam, mas não eram inimigos. Eram ex-companheiros de batalha, liderados por Sofia. O olhar de Miguel se congelou. Como ela poderia? A mulher que sempre o apoiou estava agora à frente da nova frota. Ela não é uma traidora, Miguel. Ela é a nova líder da resistência. Um grito cortou o ar. O que aconteceu com a Sofia que ele conhecia? Os olhos dela brilhavam com determinação, uma nova força que ele nunca havia visto. Miguel, você não entende. Precisamos nos unir. Bruno sabotou tudo isso. A verdade o golpeou como um soco no estômago. As peças se encaixavam, mas a dor era esmagadora. Ele não sabia em quem confiar. Sofia levantou a mão. Só quem está realmente do lado do povo ficará em pé. Quem não estiver, que se afaste. As palavras pairaram no ar, e Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. A lealdade estava sendo testada, e enquanto a primeira explosão iluminava o céu mais uma vez, ele não sabia se a maior traição estava na própria Sofia, ou se havia algo ainda mais profundo, escondido nas sombras. O futuro da resistência dependia disso, e ele, mais do que nunca, se sentia preso entre dois mundos. Qual seria o próximo passo? A luta estava apenas começando. Mas agora, o campo de batalha era muito mais complexo do que ele jamais poderia imaginar. Miguel parou, o coração acelerado.
a mente em turbilhão. Sofia, cercada por aqueles que antes eram seus, estava viva. Mas o que a transformar em líder? Porque ela havia se levantado contra Bruno. A dúvida corroía seu interior. O caos se intensificava e ele não conseguia entender nada naqueles momentos de tensão. Então, uma nova explosão sacudiu a terra. O chão tremeu sob seus pés. Naquele instante, seu olhar se fixou em um movimento peculiar, atrás das linhas de combate. E foi então que tudo mudou. Um homem avançou entre os escombros, revelando um bandeirão com a insígnia da resistência, mas com cores diferentes. Miguel franziu a testa, ignorando o que estava bem diante dele. Não! Isso não pode ser! O homem era ninguém menos que Ricardo, seu ex-comandante, dado como morto na última batalha. O rosto dele, familiar, estava marcado por cicatrizes e rugas profundas, mas o olhar tinha um brilho perverso. Surpresa! A verdadeira guerra estava sempre entre nós! Ricardo gritou, a voz ecoando como um trovão. A revelação foi um punhal. Ele se virou para Bruno e Sofia, anunciando com um sorriso traiçoeiro. Sonharam que eram os líderes? Eu sempre estive um passo à frente. O choque se espalhou como um incêndio. Miguel mal conseguiu processar. Em quem ele poderia confiar? A verdade parecia destoar de toda a sua realidade. E enquanto o silêncio pesava sobre eles, o futuro da resistência estava em jogo, mais nebuloso do que nunca. Miguel parou, o coração acelerado, a mente em turbilhão. Sofia, cercada por aqueles que antes eram seus, estava viva. Mas o que a transformar em líder? Por que ela havia se levantado contra Bruno? A dúvida corroía seu interior. O caos se intensificava. Ele não conseguia entender nada naqueles momentos de tensão. Então, uma nova explosão sacudiu a terra. O chão tremeu sob seus pés. Naquele instante, seu olhar se fixou em um movimento peculiar atrás das linhas de combate. E foi então que tudo mudou. Um homem avançou entre os escombros, revelando uma bandeira com a insígnia da resistência, mas em cores diferentes. Miguel franziu a testa, ignorando o que estava bem diante dele. Não, isso não pode ser! O homem era ninguém menos que Ricardo, seu ex-comandante, dado como morto na última batalha. O rosto dele, familiar, estava marcado por cicatrizes e rugas profundas, mas o olhar tinha um brilho perverso. Surpresa! A verdadeira guerra estava sempre entre nós. Ricardo gritou, a voz ecoando como um trovão. A revelação foi um punhal. Ele se virou para Bruno e Sofia, anunciando com um sorriso traiçoeiro. Sonharam que eram os líderes? Eu sempre estive um passo à frente. O choque se espalhou como um incêndio. E naquele momento, algo ainda mais chocante aconteceu. Os soldados que antes estavam do lado de Miguel e Sofia começaram a baixar suas armas. Um a um, eles se viraram, revelando um emblema semelhante ao de Ricardo. Fomos enganados! Um deles gritou, enquanto a unidade se dividia ao meio. O coração de Miguel parou. Eles haviam sido manipulados por um plano muito maior. No olho do furacão, ele olhou para Sofia. Vê-la hesitar foi como um soco no estômago. Você sabia disso? Ele a confrontou, a frustração latente em sua voz. Mas antes que ela pudesse responder, uma terceira explosão irrompeu, e tudo ao seu redor se transforma em caos novamente. O mundo desmoronava, e em meio às sombras, Miguel percebeu que o verdadeiro objetivo dessa guerra nunca foi libertar o povo,
mas sim um poder oculto que todos estavam prestes a descobrir. Qual seria o próximo passo? A luta agora tinha um novo significado, e Miguel precisava decidir de que lado realmente estava. Miguel parou, o coração acelerado, a mente em turbilhão. Sofia, cercada por aqueles que antes eram seus, estava viva. Mas o que a transformar em líder? Por que ela havia se levantado contra Bruno? A dúvida corroía seu interior. O caos se intensificava e ele não conseguia entender nada naqueles momentos de tensão. Então, uma nova explosão sacudiu a terra. O chão tremeu sob seus pés. Naquele instante, seu olhar se fixou em um movimento peculiar atrás das linhas de combate. E foi então que tudo mudou. Um homem avançou entre os escombros, revelando uma bandeira com a insígnia da resistência, mas em cores diferentes. Miguel franziu a testa, ignorando o que estava bem diante dele. Não, isso não pode ser. O homem era ninguém menos que Ricardo, seu ex-comandante, dado como morto na última batalha. Oh, funny! O rosto dele, familiar, estava marcado por cicatrizes e rugas profundas, mas o olhar tinha um brilho perverso. Surpresa! A verdadeira guerra estava sempre entre nós! Ricardo gritou, a voz ecoando como um trovão. A revelação foi um punhal. Ele se virou para Bruno e Sofia, anunciando com um sorriso traiçoeiro. Sonharam que eram os líderes? Eu sempre estive um passo à frente. O choque se espalhou como um incêndio. Miguel mal conseguiu processar. Mas antes que a confusão pudesse se acalmar, um eco de risadas impiedosas cortou o ar. Outra figura surgiu. Uma sombra do passado. Mariana, a irmã de Miguel, que todos acreditavam ter morrido há anos. Os olhos dela brilhavam de vingança. Rodrigo não foi o único a se infiltrar nos seus corações. Eu estava aqui o tempo todo, manipulando tudo. A dor surpreendeu Miguel como uma faca. A traição agora tinha um rosto familiar. As peças do quebra-cabeça se misturavam, e a verdade era mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. A guerra nunca foi apenas entre eles. Era uma trama de lealdades quebradas. Ele precisava agir, mas não sabia como. A lealdade de todos estava em dúvida, e a linha entre amigos e inimigos foi apagado. O futuro da resistência e sua própria vida dependiam do próximo passo. Mas quem era realmente seu aliado? A tensão pairava no ar, os rostos cheios de choque. Miguel olhou para Ricardo, esperando uma explicação. Mas antes que qualquer um pudesse falar, uma rajada de tiros ecoou. A unidade ficou paralisada. Os novos soldados, os antigos companheiros de Miguel, começaram a se posicionar. Um deles gritou: "Sigam-me! A resistência não acabou!" O que estava acontecendo? E então a verdade atingiu Miguel como um soco. Mariana, com um sorriso sinistro, levantou uma bandeira com um emblema diferente. É isso mesmo, Miguel. Tudo isso foi um plano para derrubar os verdadeiros traidores. Ela gritou. Ricardo e eu sempre fomos aliados. Nós jogamos com suas emoções e agora a resistência é nossa. O chão tremeu sob seus pés. A traição estava mais enraizada do que ele podia imaginar.
Ele sentia a dor e o desgosto se entrelaçando em seu peito. Não era apenas Bruno ou Sofia. Era uma teia de mentiras que havia capturado a todos. Miguel olhou para Sofia. Ela estava tão perdida quanto ele. O olhar de desespero no rosto dela partiu seu coração. Não, isso não pode ser. Ele balbuciou, incrédulo. Mas ao olhar ao redor, viu os rostos dos que antes eram seus aliados, agora repletos de dúvida e traição, e o quebra-cabeça se montava aos poucos. Uma voz ao fundo gritou: "Vamos acabar com isso agora!" E o tiroteio reiniciou. A batalha que parecia ter um propósito, agora sussurrava um novo horror. Miguel precisava agir. Ele respirou fundo e gritou: "A luta não é entre nós. É contra aqueles que nos manipularam. Vamos nos unir." Mas sua voz soou como um eco perdido em meio ao caos. E quando ele olhou para o céu, uma explosão colossal iluminou tudo. E naquele instante, Miguel percebeu que a linha entre amigo e inimigo havia se apagado para sempre. O futuro era um abismo desconhecido, e ele estava prestes a se lançar nele. Miguel sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O que antes era uma batalha entre amigos e inimigos, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. No meio do caos, ele olhou para Sofia, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e determinação. "Nós precisamos fechar Hanks!" gritou, tentando alcançar a clareza em meio à confusão. Bruno, agora enfraquecido, olhou ao redor e viu seu poder desmoronando. Ao perceber que suas mentiras haviam se revelado, seu rosto se contorceu. "Não! Isso não pode acabar assim!" No entanto, enquanto soldados dos dois lados hesitavam, um som forte de uma terceira explosão ecoou, derrubando os restos de uma velha estrutura. Miguel viu um grupo de guerrilheiros, todos com o emblema da verdadeira resistência, que havia surgido como um raio. Era a chance que precisavam. "Vamos! Juntos!" Miguel gritou, e antes que as linhas se dividissem ainda mais, uma onda de coragem tomou conta deles. Ao vencer o dilema, um novo espírito de união nasceu. Miguel e Sofia se lançaram para a frente, acompanhados agora por aliados verdadeiros. O tempo parecia parar enquanto a nova resistência avançava. Uma luta intensa se desenrolou, mas agora havia propósito. Quando a poeira finalmente assentou, os sobreviventes se reuniram, suas almas marcadas pela guerra, mas finalmente unidas. Diante do novo amanhecer, Miguel olhou para seus amigos recuperados e disse: "Nunca mais vamos deixar que nos manipulem. Essa é nossa chance de reconstruir tudo." Mas uma dúvida ainda pairava. Onde Ricardo e Mariana estavam? Haviam escapado? O que mais estava à espreita? E agora, pessoal, é hora de agir! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que está por vir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar com a gente.